Boa noite, colegas advogados. Tudo bom? Caio Vitor, do Advogue nas Eleições. E hoje a gente tem um conteúdo muito interessante, um debate muito com um colega advogado muito experiente e um estudioso de direito eleitoral, que acabou de lançar esse livro aqui. Chama-se O Processo e o Direito Eleitoral. Kennedy, seja bem-vindo. Eu estava falando aqui com nossos colegas advogados, e aqui a vantagem da gente ter um perfil asfaltado principalmente para advogados e outros profissionais da área, que a gente pode aprofundar mais os debates do ponto de vista jurídico, não é? Sair, vamos dizer assim, obviamente a gente difundir o conhecimento jurídico muito relevante para a população em geral, mas tem aspectos técnicos que são importantes, e eu estava mostrando aqui sua obra com muito orgulho, e temos um colega advogado potiguar produzindo um livro de tamanha magnitude e importância. Eu disse já que é um livro para entrar como referência da literatura do direito eleitoral brasileiro. Então, eu queria que você se apresentasse, dê suas boas-vindas aí para o nosso povo. Muito obrigado, Caio, pela oportunidade realmente de falar sobre esse livro. Como todo livro, é um filho que a gente acalenta, né? Geralmente um livro desse porte a gente escrevi esse livro por 2 anos aproximadamente, desde da última campanha. Foi justamente um intervalo entre uma e outra campanha, pegando as grandes causas que mexeram, que repercutiram em nível nacional com relação ao direito eleitoral, que eu sempre digo que o direito eleitoral é uma coisa extremamente importante para a gente, para todos nós como advogados e para a população toda, porque a política, o exercício da política, o exercício da cidadania é uma atividade humana que chega antes de todas as outras. Você vê, por exemplo, o médico, ele chega quando há o doente, o advogado chega quando existe uma causa doente. No caso do político, ele pode antecipar esses anseios, essas demandas. E o direito eleitoral é a forma com que a política se desenrola, é a via em que a política caminha sobre os trilhos do Estado democrático de direito, né? E foi muito prazeroso, porque a gente, no primeiro capítulo, é um livro que foi composto por 5 capítulos, a apresentação é do professor Aldo Medeiros, nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que acreditou demais, que acreditou nesse projeto, e eu agradeço demais. O prefácio é do nosso colega e grande jurista também, um jurista de escola que nos honrou com a toga no TRE, que é o Dr. Vladimir Capistrano, que realmente deu grandes contribuições, valiosas contribuições a esse livro, e a gente desenrolou esse livro em 5 capítulos. Primeiro capítulo, toda a construção histórica do direito eleitoral, desde a parte do direito colonial, o Brasil colônia, o Brasil império, o Brasil república, a República Velha, e como é que esse direito eleitoral ele se coadunou com os usos e costumes que nós tínhamos naquela época, né? Pegando algumas coisas emprestadas das codificações afonsinas, manuelinas, né? E desenrolando até a construção mesmo do direito brasileiro em si, né? O direito brasileiro em si, que se inicia com a República, né? Que se inicia com a República, com o primeiro Código. E aí tudo isso está no primeiro capítulo. No segundo capítulo já trata sobre o direito eleitoral e a posição dele com o Estado brasileiro, né? Então, como é que o direito eleitoral se coaduna com o Estado brasileiro? Como é que ele se situa? A constitucionalização do direito eleitoral, a questão dos partidos políticos, da justiça eleitoral, a parte da Polícia Federal, as funções de cada ente da República nesse manuseio, nesse manejo do direito eleitoral para fazer valer o princípio democrático, que é o grande desafio, talvez seja o grande desafio do direito eleitoral, é que a representação que nós damos que são otorgados os poderes aos nossos representantes, ele seja uma representação límpida, uma representação sem ruídos, uma representação em que seja expressa exatamente a vontade do povo brasileiro, né?
O terceiro capítulo é o cidadão e o direito eleitoral. Aí trata sobre os direitos políticos, trata sobre as condições de elegibilidade, as causas de inelegibilidade, os prazos de descompatibilização, que esse envolveu toda essa parte do terceiro capítulo. O quarto capítulo é o processo eleitoral em si, que isso aqui, para quem quer advogar nas eleições, para quem o candidato, ele precisa ler pelo menos o quarto capítulo, que trata justamente de todo o processo eleitoral, desde a convenção até a diplomação. Inclusive, Caio, pois não. Eu achei interessante que você... porque processo para a gente pode ter, na área eleitoral, pode ter duas acepções, né? Tanto a questão do processo jurisdicional em si, né? Lato sensu ou estrito sensu, né? E como a questão do processo das fases, vamos dizer assim, que são aquelas fases que vêm de filiação partidária, registro de candidatura, até votação, etc. Então, na sua obra você tratou com esse processo, vamos dizer assim, mais lato, né? Exato. As etapas do processo eleitoral, sem, no entanto, deixar de tratar também das medidas judiciais, não é isso? Exatamente. Então, como é que a gente fez? A gente expôs, por exemplo, a questão do registro de candidatura, a cota de gênero, a questão do número, do DRAP, como é que faz, tal. Logo em seguida vem qual é o instrumento jurídico utilizado para combater uma candidatura que seja ilícita, que não atenda alguns requisitos, as condições de elegibilidade ou uma das causas que incidam, uma das causas de inelegibilidade. Então a gente trata sobre a impugnação ao registro de candidatura. Então a gente trata, inclusive a gente sequencia, nós conseguimos sequenciar todas as fases do registro de candidatura nesse ponto. Logo em seguida, aí vem depois do registro de candidatura, depois da impugnação, existe a campanha propriamente dita. Aí você tem a propaganda eleitoral. E aqui nós dividimos, estudamos a propaganda eleitoral e também o pedido de resposta das propagandas eleitorais, a representação por propaganda irregular, a representação por propaganda extemporânea. É um dos poucos livros que trata, e é isso aqui eu preciso dizer, que a gente fez uma pesquisa, teve um trabalho muito grande de fazer isso, foi justamente tratar sobre a pré-campanha, que não havia nada com relação à questão da pré-campanha, material didático para isso. Não é isso? Quer dizer, apesar de ser da mini-reforma eleitoral de 2015, mas a construção jurisprudencial ela tem se limitado e tem se ampliado muito essa questão da pré-campanha. E as representações por propaganda extemporânea, propaganda irregular, e vem também aí as representações por captação ilícita, representações por a conduta vedada, todas as representações fundadas pelo artigo 96 da Lei das Eleições ou pelo 73, né, que são os ritos. A gente separou os ritos da 96 com os ritos do artigo 23 da Lei Complementar 6490. Então a gente trata todas essas questões, até a diplomação, inclusive com o recurso contra a expedição de diploma, contra a AIME, a AGE, abuso de poder, como gênero, né, e as espécies de abuso de poder. Né? E logo em seguida, depois de que a gente termina toda essa parte do processo, que foi a parte mais exaustiva, a gente entra que foi a minha monografia da minha especialização de Direito de Processo Civil, que foi voltado para o processo civil. Eu fiz o processo civil, o novo Código de Processo Civil voltado para o direito eleitoral, no processo eleitoral. Então a gente trouxe a resolução a 23478 de 2016, que é a resolução do TSE que fez as adequações. Importante dizer, adequações não exaustivas dos institutos novos. É isso que eu ia perguntar, porque realmente quando a gente vê esses debates na doutrina, o que a gente tem visto é justamente a questão de se limitar à citação da resolução do TSE, e se limitar a dizer que o CPC se aplica quando não tiver disposição própria do procedimento eleitoral. Exatamente. Assim, o caráter subsidiário. E para por aí o debate, né? Quando, na verdade, tem várias outras questões. A gente estava falando hoje no grupo
do pessoal que estuda comigo, os alunos do Você Eleitoralista, sobre as medidas cautelares eleitorais, a importância delas, né? E estão todas lá no Código de Processo Civil, né? Não estão na legislação eleitoral. Exatamente, inclusive todas as suas características, como a tutela de evidência, a tutela de urgência, a cautelar incidental, não, a preparatória, né? Então, todas essas questões, elas podem ser manejadas. O incidente de recursos de demandas repetitivas, o IRDR, por que não utilizar na Justiça Eleitoral para poder padronizar? Vou dar um exemplo agora que nós passamos, o TSE teve a sabedoria de publicar uma resolução e os TREs do Brasil todos se adequaram, que foi a questão da suspensão ilícita dos diretórios, dos órgãos partidários em virtude da falta de prestação de contas, que o Supremo Tribunal Federal disse que era inconstitucional, e ainda assim a gente precisava, nós advogados precisávamos manejar um instrumento jurídico, uma ação declaratória, né, para poder declarar que ele levantasse a suspensão deles, para que eles pudessem ser rígidos novamente para poder funcionar. Não é isso? Como se dissesse que o Supremo decide, mas não vale. O Supremo decide, mas você tem que requerer, tem que beijar o anel, né? Eu nunca gostei dessa história de beijar o anel, mas tudo bem. Aí essa questão toda, a gente começa a ver, por que não entrou com um incidente de demandas repetitivas? Poderia ter sido manejado um incidente de demandas repetitivas aqui no Estado, valeria para todas as demandas, né? Existem institutos, a questão da conciliação, logicamente, que a gente está tratando de uma matéria de direito público, de extremamente sensível, onde existe o princípio democrático, mas há muitas dos institutos do Código de Processo Civil, eles podem ser adequados, e a própria resolução, a 23478, ela diz textualmente que outros institutos poderão ser aplicados. O problema é que há um certo comodismo nessa questão da gente chegar e às vezes fica se limitando ali, né? E os juízes eleitorais, que isso aí, apesar de termos bons juízes, você sabe disso, Caio, nós temos bons juízes, mas o que advoga contra a justiça eleitoral é a falta de especialidade na carreira jurídica eleitoral. Eu vejo com muita tristeza você pegar... Né? A dificuldade, porque você pega um juiz, agora mesmo, justiça, vai ser as eleições municipais de 2020. Eleições municipais, você vai pegar vários juízes, inclusive juízes que vão enfrentar a sua primeira eleição. Sim. Nós temos aqui no Estado, eu acho que temos 16 juízes que vão enfrentar a primeira eleição. Eu tenho uma posição que não é tão crítica quanto a isso, porque óbvio que causa instabilidade no sistema, mas eu entendo a razão de ser da necessidade dessa oxigenação, principalmente quando da necessidade de você ter novos juízes que não vão... A palavra não é bem essa, mas eu vou utilizá-la aqui porque eu não achei outra melhor, de se viciar na deliberação dessas causas eleitorais. Porque a legitimidade da justiça eleitoral é justamente de desconstituir muitas vezes a vontade soberana da população, né? Então, se você tem um determinado juiz que passa vários anos decidindo determinadas matérias, então aquilo ali pode contaminar, eu creio, por isso que eu acho que é interessante essa rotatividade também, sabe? Mas tem essa dificuldade sem dúvida. A razão certamente se esteia na forma de pensar sua. A sua corrente de pensamento que hoje dirige a justiça eleitoral. Mas veja só, essa oxigenação e tudo mais. Mas veja só, a gente não correria o mesmo risco com os juízes civilistas? Com os juízes de família? Com os juízes da área penal? Será que a gente não... existe juiz da área... que desde quando entrou na magistratura que só faz direito penal. E eles se especializaram a tal ponto de que domina efetivamente a matéria, que isso é bom para o judiciário. Então, se você... quando a gente fala... A gente, na verdade, está transferindo, está encontrando... isso é uma jabuticaba que é própria do Brasil. A gente está transferindo para
um gatilho do sistema, uma questão de desconfiança do ser, desconfiança do cidadão, do servidor público, não é? Quer dizer, no momento em que a gente fala, não, isso aqui é para oxigenar, para não poder viciar, tal, porque a gente, na verdade, desconfia do servidor público. E essa desconfiança é natural também, em face justamente da parte toda que tem havido de impunidade que tem sido combatida muito, né? E no momento que você combate a impunidade, no momento que se consegue politicamente traçar uma política de Estado, onde a impunidade ela deve, os crimes devem ser punidos efetivamente, né? Você é muito mais novo do que eu, inclusive vou fazer até uma reclamação, você me botou a fotografia do lado da sua, parece pai e filho ali, viu? Então é uma reclamação. Mas se você olhar, eu sou um pouco mais, sou mais velho que você, eu me lembro que a gente dizia nunca que um senador seria preso, que o presidente da República seria preso. Isso era a tônica do momento que o brasileiro, olha, a prisão, e se dizia antes, era para preto, né, a trabalhadora da noite e pobre, não é? Pobre, né? Quer dizer, então, na verdade, você vê que isso mudou. Essa lógica tem mudado, e tem mudado por causa da gente. Tem mudado porque nós queremos que mude. Porque nós estamos na ponta fazendo essa mudança, e fazendo essa mudança justamente aqui no direito eleitoral. Que a corrupção, ela começa nas nossas casas. Os políticos, eles não nasceram, não são alienígenas que vieram e pousaram aqui no Brasil e povoaram o Brasil. Não são alienígenas, não. Eles nasceram nas nossas famílias. Isso tem os mesmos virtudes e defeitos que nós, né? Para você ter ideia, o pedido assistencial agora que foi feito, 70 mil nomes são de servidores públicos que têm renda. Quer dizer, aí a gente olha para o político e diz, você é corrupto, mas nós somos corrompidos e corruptos. Então, é só uma ponderação, né? Então, essa questão toda, quando você traz, inclusive eu trago para cá o exemplo aliás, o julgamento do STF, em que decidiu que é da competência da Justiça Eleitoral os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos. Que isso é importantíssimo para a Justiça Eleitoral. Muita gente ficou preocupada justamente porque não vai apurar. E você sabe que nós temos excelentes juízes que apuram efetivamente, né? E tem apurado isso, né? Então, a justiça célere, né? E uma justiça extrema. Tem que ser célere. E a minha preocupação, quando eu falo da falta de especialidade muitas vezes, é justamente essa preocupação do magistrado que não tem ainda expertise, ou que começou, nunca julgou processos no eleitoral, e ele quer dar um outro rito que não é próprio do direito eleitoral. E nós já enfrentamos isso, né? Já enfrentamos muito isso, de dividir a audiência que é una, dividir em várias parcelas, e fica realmente muito complicado isso. Né? E muitas vezes não dá celeridade de respostas, porque realmente o processo eleitoral muitas vezes não, sempre precisa de agilidade. Né? Claro. Porque, sem agilidade, isso é uma da essencialidade. O processo eleitoral não pode deixar pendências para frente. Você tem que decidir muitas coisas em cima da hora. Mas você imagina, só com relação a essa questão sua, você acredita que ainda há prefeitos que estão terminando o mandato agora, que está o mandato sob júdice, e possivelmente serão cassados? Pois é. Quer dizer, é aquela história de não levou, mas levou, né? Assim, não ganhou, mas levou. Né? É o contrário. Infelizmente a gente ainda tem alguns casos nessas situações. Mas, Kennedy, qual foi como é que você conseguiu conciliar a advocacia com a produção acadêmica? Acho que tem colegas que podem ter essa dúvida. Como é que você, de fato, e para quem chegou a depois, a gente está discutindo aqui com o Kennedy Diógenes, que é autor do livro Processo e o Direito Eleitoral, livro Doutrina de Verdade, não é só citação de legislação. Bondade sua. Livro Doutrina de Verdade. E como é que você fez para conciliar a advocacia? Eu digo que a advocacia é muito ciumenta com essa produção acadêmica de fôlego. Verdade. Primeiro eu contei com
com a complacência da minha esposa, viu? Porque a gente, você sabe, como você disse, a advocacia é muito ciumenta, minha esposa também, então a gente teve que conciliar essas questões todas para poder escrever à noite com disciplina, com grande paciência, sabe? De poder compor essas questões todas. Na verdade, a gente sente, e Caio, você presta um grande serviço ao direito eleitoral como um todo e ao direito como ciência, no momento em que você suscita espaços de debate que sejam mais aprofundados e que possa também inspirar os jovens advogados a produzirem artigos científicos, produzirem matéria científica, darem sua opinião, né? Porque a gente está acostumado a ver que os grandes doutrinadores... quais são os grandes doutrinadores hoje? Você vê... Né, a gente começa a ver e são poucos. A gente precisa ampliar isso, principalmente doutrinadores nordestinos, né, que tenham a coragem de se expor, porque aí é uma exposição, né? Você começa a se expor e começa a expor sua forma de pensamento, começa a expor o que é que você acha sobre determinado assunto, né? E isso é importante para aumentar o debate, porque é a partir do debate que se constrói o consenso, né? É a partir desse debate, desses posicionamentos de opinião que nós fazemos, e que muitas vezes nós todos fazemos isso no nosso grupo do IPDE, do Instituto Potiguar de Direito Eleitoral, que fazemos parte, com muita honra, e a gente leva esses debates e a gente constrói, de repente, uma síntese, tem uma síntese de uma ideia que a gente jamais teria pensado naquilo. Não é isso? A gente sabe muitas coisas disso. E então, com disciplina, durante esses 2 anos, eu fiz a especialização, recuperei essa especialização e disse, tá, tudo bem, eu já tenho um fim, agora eu quero fazer o começo. E comecei a escrever uma página de cada vez. Uma página de cada vez. Isso foi importante para mim, e eu digo a você que é com muita satisfação, com muito orgulho que eu faço isso. E eu compartilho, viu, Caio? Compartilho isso tudo com você, com todos os advogados ali, com Cristiano Barros, com Vladimir Capistrano, com Gustavo Smith, com Fernando Jales, com todos os advogados, com Sanderson Mafra, meu sócio, com todos os advogados eleitoralistas que ajudaram. Meus sócios foram verdadeiros baluartes nesse ponto, porque me permitiram fazer isso também. Então, assim, eu compartilho com todos nós. É por isso que eu digo que é nosso livro, não é meu livro, não. É nosso livro. É um livro que vai estar aí para ser construído em cima dele outros, né? E aí eu só me lembro de Sir Newton, Isaac Newton, o físico, que ele dizia que se erguia sobre as costas de gigantes, se tratando de Galileu Galilei e outros no passado. E esse livro é para que as pessoas possam também... Né, eu me ergui sobre os ombros de gigantes, como Marcos Vinícius Furtado Coelho, como José Jairo Gomes, né? E como tantos e tantos outros doutrinadores que são gigantes e podem nos espelhar, ora concordando, ora discordando, mas eu queria dar a minha opinião, né? E tem muita bobagem também, bobagem que eu estou falando assim, do meu pensamento. Por exemplo, eu trago nesse livro, quando eu falei para você que trago as questões de repercussão nacional, aqui está aquela grande causa que foi julgada em novembro, se eu não me engano, do ano passado, do Piauí, de Valença, do município de Valença, no Piauí, em que foram cassados 6 vereadores e tornado inelegível mais outros 2 por causa da candidatura laranja, né? E a gente trata com muita seriedade a questão da candidatura laranja, que é a construção antropológica, a construção sociológica da participação da mulher efetivamente na política, né? A mulher, e eu digo isso no livro, que a mulher ela não é figurante, ela tem que ser protagonista. Ela tem que ser protagonista. E eu vou além, né? Isso é uma ideia que a gente começa a construir. Eu acredito que os eleitoralistas vão bater em mim, mas tenham calma, deixa eu expor a minha opinião. Eu acredito que para dar efetividade à participação da mulher, a cota de gênero não deveria ser cota de candidaturas, deveria ser cota de cargos. Cota de cargos. Ou seja, 30% das cadeiras da Câmara Municipal de Natal deveriam ser ocupadas por mulheres. Eu também penso assim. Oh, rapaz, graças a Deus. Então, de cargos. Porque... dessa ideia.
Porque, de fato, só assim a gente vai conseguir transformar essa sociedade, transformar no sentido da mulher que passou por um grande período, né? Por um grande período de sendo réis, sendo coisa, sendo considerado como uma coisa, um patrimônio, ela passar a ser protagonista, né? Que já está em tempo. Já está em tempo. Sim. Nós, homens, destruímos muitas coisas. Vamos trazer as mulheres para poder construir. Né? Então eu trago esse ponto aqui sobre a candidatura laranja. Trago outro ponto importante, que foi julgado a questão da senadora Selma Arruda, a Moro de Sais, no Mato Grosso. Está aqui no livro. Eu digo aos alunos da gente que esse é o precedente que mudou. São dois precedentes que eu gosto de discutir sempre. É o precedente sobre o outdoor, que é originário aqui do estado do Pernambuco, e o precedente da senadora Selma. Porque são dois precedentes, são realmente leading cases, que dizem mais do que aqueles meros casos julgados. Né? Exatamente. São grandes lições para mudar a forma de compreender esse novo contexto com aquilo que você diz, né, de pré-campanha, que houve naturalmente uma liberação maior das liberdades na pré-campanha, mas essa liberdade exige determinadas responsabilidades, né? O combate aos abusos e etc. Então, são dois leading cases que eu gosto de falar. E como é que você tratou esse caso? A gente tratou analisando o próprio caso. Inclusive, a gente traz os limites, as bordas limitantes dos gastos de pré-campanha traçados por Luiz Fux no TSE. E ele trata isso no voto, e eu trago isso como limites importantes para que a gente possa basear e orientar os pré-candidatos na pré-campanha, que, como você bem falou, foi um lead case, e foi um caso que a repercussão é maior do que ele próprio, né? No caso lá de Selma Arruda, foi aproximadamente 1,5 milhão que ela gastou na pré-campanha, disse que foi dinheiro emprestado do seu suplente. E é fato incontroverso isso, né? Fato incontroverso. Ela juntou o contrato de empréstimo, de mútuo. Ela juntou, e quando ela fez isso, ela simplesmente disse, olha, a corte, tanto do Mato Grosso quanto a corte, a corte superior, ambas disseram que, olha, você não pode gastar 1,5 milhão na pré-campanha. Não se pode, isso é um abuso, né? Porque isso foi a primeira vez que foi manejado um processo, um instrumento, um remédio jurídico durante a campanha, que foi uma AGE, foi uma ação de investigação judicial eleitoral. Uma AGE com 30A, né? O AGE com 30A. O AGE com 30A, né? Foram, na verdade, uma AGE e o 30A, não, duas ações diferentes. E elas tramitaram em conexo, e a representação pelo 30A, que é justamente a arrecadação ilícita, né? E terminou traçando as bordas do limite dos gastos. Em síntese, Luiz Fux e o relator, que eu me recordo agora, eles concluíram, toda a Corte Superior, concluíram que você só pode gastar na pré-campanha aquilo que o seu orçamento ordinário permitir para gastar sem comprometer a sua subsistência. Ou seja, em síntese, se você ganha hoje 2 salários mínimos por mês, você aí é pré-candidato, vereador, pré-candidato ao cargo de vereador, é um servidor público e ganha 2 salários mínimos por mês, o que se faz a conta do gasto mensal que não ultrapasse 30%, que é o limite da margem consignável, por exemplo, né? Que não se ultrapasse 30%. Eu acredito que se você começar a demonstrar gastos superiores à metade do seu salário, você já corre um risco de estar abusando. É um parâmetro, né? É um parâmetro. E é um parâmetro que foi delineado pelo TSE. Né? Ele disse que tem que ser gasto cômodo, um gasto que o seu orçamento familiar mensal ele acomode de forma a não comprometer a sua subsistência. Por isso que eu estou utilizando como margem os 30% do... É um raciocínio interessante, é um modo de compreender interessante.
Né? Porque se você está lá... mais segura, né? Mais segura. Se você está lá... se você pode comprometer 30% com qualquer outra coisa, por que você não pode comprometer na sua própria... no investimento da sua própria campanha, né? Pré-campanha. Porque, de fato, quando a gente olha... são parâmetros, né? Obviamente que é uma sugestão que nós advogados fazemos, né? Isso. Até porque isso fica a título de obterditum dentro de um julgamento, né? Assim, não vai para dispositivo. É uma referência importante para que a gente possa entender mais ou menos o que é abuso, o que não é, né? Porque são conceitos abertos que a gente tem que traduzir para a prática e ir trabalhando caso a caso, né? Até porque, por exemplo, mas assim, vamos dizer que um empresário que receba um prolabore de R$50 mil queira se candidatar numa cidade cujo teto de gasto vai ser 12 mil. 30% do que ele vai gastar também vai ser abusivo. Vai ser abusivo. Não é? Então, esses parâmetros a gente... E aí está, vamos dizer assim, a paixão, o lado bonito do direito eleitoral, que a gente muitas vezes está de frente para essas cláusulas abertas, que cabe a nós trazer as interpretações para cada caso concreto, né? A esse exemplo que você deu aí, cabe a gente acrescentar que quantas vezes ele pode gastar na pré-campanha, quantas vezes o limite da campanha. Quer dizer, nós sabemos que o gasto da pré-campanha ele não é contabilizado, mas ele pode ser contabilizável. Ou seja, a Justiça Eleitoral pode buscar, através de elementos, inclusive elementos junto à Receita Federal, né? Porque tudo que você compra tem seu CPF e tudo mais, ele pode buscar elementos em que comprove que você gastou 1,5 2 vezes na pré-campanha os limites estabelecidos para a campanha. Então, esse é outro parâmetro que tem que ser realmente considerado. Mas vamos dar uma notícia boa também para os advogados, né? Que nesse caso foi analisada a questão de gastos com assessoria jurídica antes da campanha e se entendeu que eram gastos listos, né? Listos. Isso. E inclusive foi ampliado isso pela mini-reforma eleitoral de 2019, né? Foi ampliado isso pela mini-reforma eleitoral, permitindo o pagamento de multas que não eram permitidas antes, pagamento de assessoria jurídica para o candidato que sofrer processo, que antes não podia, né? Isso, na verdade, é pleito e foi uma conquista da advocacia, porque antes nós advogados eu não, o doutor Caio advogou para muita gente rica, mas eu advoguei para muita gente não, assim, muito esforçada, né? E a gente sempre fazia os contratos e terminava muitas vezes só com o trabalho, não tinha a finalização dos contratos, né? Porque era o próprio candidato que contratava e os limites eram muito escassos. E hoje a advocacia ela pode ser paga completamente pelo fundo eleitoral, né? Os fiscais podem ser pagos pelos fundos eleitorais também, isso aí já foi uma interpretação extensiva dada pelo TSE essa semana agora, se eu não me engano foi quinta-feira, semana passada, né? Isso é extremamente importante, né? A gente, na verdade, como você fala e fala bem, o direito eleitoral, a nossa luta é uma luta de Don Quixote. Porque nós lutamos, não é contra o outro candidato, não, mas nós lutamos para garantir um princípio que é muito caro para o direito eleitoral, que é o princípio da paridade de armas. Quando você pega e nos interiores, principalmente, tem muito isso, candidatos poderosíssimos, ricos, né, em que esbanjam dinheiro, e você pega um outro candidato para dizer, peraí, a gente tem que igualar isso. Essa razão do teto. Essa razão. Antes não tinha teto. Até 2015 não tinha. Quem estabelecia o teto era o próprio partido. Né? Então, na prática não era nenhum, né? Que na prática não era nenhum. Você não tinha. Então, na verdade, quando você estabeleceu o teto, você deu à Justiça Eleitoral condições, o legislador deu à Justiça Eleitoral condições para que ele pudesse fiscalizar, principalmente a paridade de armas, para que a minha voz, a sua voz, Caio, fosse ouvida de forma igual, de forma equânime, em que chegasse à população isso. Né? Sem dúvida. Eu digo que e é interessante que o teto de gastos é um legado do Eduardo Cunha, né? Da reforma Cunha. É
exatamente isso. Verdade. É interessante isso. Verdade. É o maior especialista em caixa 2 do mundo, né? Então ele deixou o legado do... na verdade, as grandes... Tomara que não tenha nenhum defensor do Cunha aqui nos assistindo hoje. Mas é verdade. Não, mas se tiver, estamos na democracia, tem que expor sua opinião, né? Também tem que dizer. É isso, né? E tem outras questões aí interessantes para discutir, e é rico demais o direito eleitoral, justamente porque a gente tem condições de buscar os limites dessa voz que vai para a rua antes e depois da campanha. Antes e durante a campanha. A questão dos meios proscritos que foram decididos o ano passado, Fachin já falava nisso, né? Os meios proscritos, ou seja, o que não é permitido durante a campanha não é permitido antes, né? É permitido se fazer e se distribuir brindes com a fotografia de candidatos, não é permitido. Nós já tivemos aqui no estado 7 ou foram 8 ações, representações por propaganda extemporânea, propostas em face de pré-candidatos, inclusive vereador de Natal, que distribuíram álcool em gel, detergente com a fotografia deles, né? Foram distribuídos e com liminares deferidas já, para que cesse aquele ato, que é um ato que, na verdade, descompensa o equilíbrio, a paridade de armas, né? E é interessante essas questões todas. Eu me empolgo, viu? Você vai me dizendo aí, pelo amor de Deus. Mas aqui a ideia é essa mesmo. Mas, Kennedy, a gente já está indo, eu acho que perto de 1 hora. Eu queria que você deixasse aí para o público da gente algumas dicas para o advogado eleitoralista. Para aquele que, principalmente que está começando, aquele que está buscando, ou que não está começando na advocacia, é de outra área, e vê na advocacia eleitoral uma oportunidade legítima. E queria que você, e até contextualizando, pessoal, acho que Kennedy deu uma grande referência, que eu falo muito para os nossos alunos, que o advogado ele tem que manter distanciamento da atuação política de seu constituinte. É parecido com o que o advogado criminalista tem que ter. Ele defende a pessoa, mas suas atividades eventualmente praticadas, ele tem que manter distanciamento. Obviamente não tem paralelo, assim, mas com todo constituinte a gente tem que ter esse distanciamento. O trabalho é técnico, o que a gente faz é cuidar do direito, dizer o direito, e não pode se confundir com a atuação política de nenhum cliente. E eu estou lhe dizendo isso para contextualizar, né? Por exemplo, Kennedy é um advogado que advoga do PSOL para o PMDB, para o Democratas, enfim, a gente não se identifica da mesma forma eu faço. Assim, por mais que a gente tenha nossas convicções íntimas, nós desenvolvemos um trabalho técnico que tem essa distinção. Eu sei já que essa vai ser uma sugestão sua, que você pratica muito na sua atividade, mas que outras dicas você daria para um advogado que está começando, para que ele possa se destacar na advocacia eleitoral? Primeiro grande dica que eu dou é preparar-se. Faça um bom curso. Leia bons livros. Não estou falando só desse, não. Estou falando que nós temos grandes livros aí que sintetizam muito bem o direito eleitoral. Entendam a construção do direito eleitoral como um todo, quais são os princípios que o regem, que se você tiver fulcrado nos princípios, você vai conseguir limitar, vai conseguir olhar para o mesmo horizonte que o legislador e que o judiciário. Enquanto você não se colocar no mesmo ponto de vista, no mesmo ponto de observação, você não vai conseguir ver o pântano que existe entre o princípio e a finalidade do direito eleitoral. Então, preparar-se é o primeiro ponto. O segundo ponto é o que você falou, tenha integridade, né? A integridade de saber que você é advogado.
que você precisa advogar, falar por. Isso não significa dizer negar todas as questões, a gente sabe disso, né? Isso significa dizer que a gente precisa oferecer a melhor defesa técnica possível, né? Não violente os seus princípios. Não violente os princípios do direito eleitoral e nem violente os seus próprios princípios, os princípios que os nossos pais nos ensinaram, né? O terceiro ponto que eu queria dizer para vocês é que sejam obstinados. Obstinação, de buscar incessantemente o direito, a verdade, a justiça, buscar fazer justiça, se indignar com a injustiça. Então, seja obstinado como um instrumento de modificação da sociedade. E o último ponto que eu digo, tem um amor. Só o amor constrói. O amor é essa ferramenta que realmente encanta tudo e que nos move para todos os cantos. E é o amor que alimenta a nossa alma nos momentos que nós temos, muitos momentos de solidão, momentos de dúvida, momentos de fracasso, momentos de choro, mas nós temos momentos de felicidade porque é o amor que nos levanta. Sem amor nada seremos, nada somos e nada fomos, né? Na verdade, nem seríamos. Então, na verdade, são esses poucos pontos que eu queria deixar aqui. Um beijo aí no coração de todos, o seu principalmente, cara. Eu queria agradecer essa oportunidade. É com muita alegria, né, que eu converso com você e trato sobre esse assunto todo, né? É uma coisa que me empolga. Me desculpe aí os excessos. Que história, rapaz, coisa boa. Olha aí, pessoal, o processo e o direito eleitoral. Conversamos aqui direto com o autor, livro de doutrina eleitoral de verdade, não é só legislação compilada, e tivemos essa oportunidade de conversar aqui com um grande eleitoralista potiguar. Kennedy, onde é que o pessoal pode comprar, além de concorrer aí no feed da gente, onde é que o pessoal pode comprar seu livro? Pode comprar, tudo online, né? O lançamento foi virtual, né? E a compra também online, recebe em casa, o frete para o estado do Rio Grande do Norte é grátis, né? A gente só está cobrando frete para fora, mas tem um site chamado www.ueleitor.com.br. Né? Ah, facinho. Faço www.ueleitor.com.br. Então, vai lá, tá tudo. Clica lá, já faz a compra, né, do livro e a livraria já manda direto para vocês, para cada um deles. Tá bom? Pois, Kennedy, obrigado demais. Valeu, pessoal. Eu que agradeço. Fiquem nos acompanhando, que vão vir mais novidades aí para quem acompanha o Advoga nas eleições. Kennedy, obrigado. Um abraço, querido. Fique com Deus, vocês, todos vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, tudo bom.